Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, o povo que nos vê pela TV Senado, que nos ouve pela Rádio Senado, e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Cumprimentar o deputado Sóstenes, que está conosco nessa sessão. Nobre senador Elmano, nós, como toda a nação, assistimos na semana próxima passada o advento da condução coercitiva do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muita controvérsia, reações as mais diversas, a perplexidade que tomou a cabeça e o coração de alguns não foi a perplexidade que tomou o meu coração, visto que nós somos uma democracia solidificada, sólida, absolutamente sólida, porque as instituições nesse país funcionam. Aqui não é a Venezuela, onde o presidente manda e desmanda e tem poder sobre o judiciário. Aqui, o Ministério Público, aqui, o Poder Judiciário, aqui, a Polícia Federal tem desempenhado um papel republicano e democrático. A partir daquele momento, nós ouvimos de tudo, ouvimos de tudo. Ouvimos de tudo a partir do absurdo de se conduzir coercitivamente um ex-presidente da República, como se ser ex-presidente da República coloca o sujeito acima do bem e do mal. Se tivesse convidado, ele teria ido. Será? Será? A minha pergunta é você que está em casa assistindo, sentado no sofá, e que eu quero botar as coisas bem claras para você. É possível que você tenha ouvido tudo isso. Não teria necessidade porque ele não teria se negado, muito pelo contrário. Ele vem se negando a depor no Ministério Público de São Paulo sobre a questão do triplex. Os advogados fazendo recursos os mais diversos, porque o nosso ordenamento jurídico é absolutamente ridículo e que cabe recurso o tempo inteiro. O fato é que, para não depor, eles recorreram ao Conselho do Ministério Público, o chamado CONAMP, é Conselho Nacional do Ministério Público, para que o cidadão que está em casa entenda, e o Conselho Nacional do Ministério Público deu a eles o direito de nem o Lula, nem a dona Marisa ir ao Ministério Público de São Paulo depor. Naquela ocasião, com todo respeito ao Conselho do Ministério Público, eu fiz um pronunciamento aqui dizendo que eles erraram, porque os promotores de São Paulo estão num processo investigativo e que não há nenhuma perseguição nisso, até porque ninguém começou um processo de investigação contra Lula e os filhos dele. Absolutamente. E houve até um bate-boca entre eu e o senador Lindbergh naquela ocasião, Vossa Excelência se lembra. Porque ele dizia que isso tudo era medo de esse operário voltar ao poder. E eu disse, ei, ex-operário, ex-pobre, ex-operário. Pois bem, e logo em seguida o Conselho do Ministério Público, ele disse não, e glamorizou, porque eles estão certos. 2 dias depois, eles votam por unanimidade, dizendo que eles deveriam depor lá. A lei prevê isso. E imagino que o cuidado do juiz Sérgio Moro, esse cidadão Sérgio Moro, que tem agido com muita lisura, e diga-se de passagem, ninguém começou uma investigação para investigar Lula. Ninguém começou uma investigação para investigar Lulinha. Ninguém começou uma investigação para investigar o Fábio. Ninguém começou uma investigação para investigar a família do Lula. Não! Foi um rolo que foi se desenrolando e foi puxando um fio, que acabou chegando neles. Mas o mais triste de tudo isso é ver isso debitado na conta do Ministério Público, na conta do Procurador da República, na conta da Polícia Federal e agora na conta do juiz Sérgio Moro.
são os únicos que nada têm a ver com isso. E explico. Começa-se uma investigação para investigar a corrupção na Petrobras, desvio de dinheiro em contrato e beneficiamento de pessoas. Começa-se o processo de delação premiada. Como que essa coisa vai se dando? Ninguém é chamado a depor ou alguém foi preso tão somente porque alguém citou o nome dele. Até porque delação premiada funciona da seguinte forma: o sujeito fala e começa-se um processo investigativo. E se aquilo que ele falou realmente é verdade, a partir desse momento começa-se um processo de depoimentos ou até de prisão, se necessário for, a partir de provas. As provas são tão contundentes que, nesse momento, nem o Supremo Tribunal Federal foi capaz de negar uma vírgula do que Sérgio Moro escreveu. Dada a responsabilidade nesses processos. Mas o que mais me deixa intrigado é quando eu vi o presidente Lula sair da Polícia Federal, ex-presidente, e foi para a sede do PT, e depois para a sede do Sindicato dos Bancários, e pegou o microfone. Eu estava assistindo e fiquei esperando, como Vossa Excelência também, como o Brasil também, o que ele ia falar. O estadista, o homem que não pode estar acima do bem e do mal, não pode ser investigado por causa da sua história. Eu estou esperando o estadista que debulha seu próprio currículo para sua própria honra e glória. Ele se vangloria que veio do Nordeste, que foi operário, sindicalizado, fundou sindicatos e foi deputado federal e chegou a presidente da República, e a elite não aguenta ouvir isso. Quem é a elite? A elite é quem? Assessorista de elevador? A elite no Brasil hoje é motorista de ônibus, é diarista, é balconista, porque é o povo do Brasil que está indignado com esse processo. Olha bem. Olhe bem, ele pega o microfone e antes, eu prestando atenção no estadista que ia falar, esperando dele a indignação do justo, porque o justo tem direito de se indignar. Esperando que ele falasse sobre o mérito, falasse sobre os fatos, as razões pelas quais da investigação e o alvo da investigação e por que chegou nele. Eu já recebo um vídeo que me mandaram, que foi postado de boa fé pela deputada federal Jandira Fegali do Rio de Janeiro. Fui deputado com ela, de boa fé. E ela posta dizendo: nós estamos aqui no sindicato, aqui na sede do PT, o Lula vai falar, e nesse momento ele está falando com a presidência. E aí o estadista mostra a sua boca suja. Estadista de boca podre. Ele diz que eles, enfim, essa investigação no ânus. Eu estou falando no ânus para não falar a palavra que ele falou. Que, enfim, no ânus. Essa foi a palavra do estadista se referindo ao Judiciário brasileiro, à Polícia Federal brasileira e ao Ministério Público. E era uma mulher, olha, véspera do Dia da Mulher. Tantas mulheres estavam ali. E como a deputada Jandira disse que ele estava falando com o Palácio, certamente estava falando com a presidente, com uma mulher, que eles enfiam a investigação no ânus. Estadista de boca podre. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu achei que eu ia ouvir o estadista dizer: quero falar sobre o triplex. Eu agora vou falar sobre o sítio. Eu vou falar sobre as empresas dos meus filhos. Eu agora vou falar sobre o Instituto Lula. E eu vou falar também agora sobre a minha empresa, a Lios, de palestras. Não. Aliás, essa Lios de palestras,
ele virou o maior palestrante do mundo, ele disse. Mas nas investigações só registra doação. Ele só fez palestra para 5 empresas que estão envolvidas na Lava Jato e os donos estão presos. Só fez palestra para esses. Eu quero mostrar outras empresas do mundo que me contrataram. Eu quero dizer que eu recebi em euro de uma empresa em Portugal, na Bélgica, não sei lá onde mais quanto, na Índia, na Ásia, não sei o quê, pagou minha palestra, que eu e Bill Clinton somos os mais caros do mundo, e por isso eu ganhei 30 milhões de palestras, mas só registra que recebeu dessas 5 empresas do Brasil. E são as mesmas que contribuíram para o Instituto Lula. E foi do Instituto Lula que saiu dinheiro do Instituto para dentro da empresa dos filhos. Mamãe me acode. Mamãe me acode, ou eu não nasci ainda, ou nasci num tempo errado, ou realmente eu sou um despreparado, ou sou um lunático, ou estão achando que o povo do Brasil é tudo mané. Então vamos, não saiu nada disso. Eu esperei ele ouvir dizer o seguinte: olha, eu agora quero falar desse Severo, eu quero falar desse Vacari. O Vacari não, deixa lá. Quero falar de Severo. Para mim é um safado, mentiroso, não me conhece, eu não conheço ele. O que falou a meu respeito de Dilma é mentira. Eu quero que esse filho de uma égua prove, porque eu vou processar esse filho de uma égua. Esse Delcídio é um mentiroso. Esse Delcídio nunca esteve comigo. Esse Delcídio é um filho de uma égua que está contando mentira. É safado, tentando envolver meu nome. Vou te processar. Meus filhos vão te processar. Esse tal de Zelada, outro mentiroso, safado. Esse pessoal que fez delação da OAS, da Odebrecht, e citaram meu nome. Mentirosos, safados. Nunca deram doação nenhuma para o Instituto. Nunca pagaram palestra minha. São bandidos e eu vou processá-los. Ei! Por que eles não falam dos caras que citou o nome deles? Vai atacar Sérgio Moro. Sérgio Moro nunca fez delação premiada. Sérgio Moro nunca delatou ninguém. A Polícia Federal nunca denunciou ninguém. A Polícia Federal não fez repasse para ninguém. Sérgio Moro nunca doou para o instituto dele. Sérgio Moro nunca contratou a palestra da Lewis. Aliás, parece coisa de humorista, né? Jerry Lewis. Coisa de humor. Jerry Lewis, olha que nome sugestivo. Coisa de quem está rindo, zombando. Não falou de ninguém. Por que o senhor não falou que nunca reuniu com Delcídio? Que Delcídio é mentiroso? Por que a presidente não chamou Delcídio de mentiroso? Por que no rompante dela, que ela tem um rompante, um tupete do tamanho desse plenário, ela não disse: olha, nunca estive com ele, foi o pior líder que eu já tive, não vinha para a reunião, nunca falei com ele, é um mentiroso? Por que não fala isso? Por que não fala isso? Porque não tem condição de falar. Porque o cara pode dizer: não, ele reuniu comigo sim, dia tal, no hotel tal, é só buscar, filmar das câmeras do dia tal, que vai ver eu com ele e tal. Aí nego murcha e escolhe Sérgio Moro. Nego murcha e escolhe o Supremo. Nego murcha e escolhe a Polícia Federal. E aí os outros vêm aqui e fazem discurso. Não, porque o ministro Marco Aurélio de Mello mesmo achou um exagero. Sim, mas outros ministros não acharam. Não, porque o jurista fulano falou, mas outro jurista falou diferente. É porque até o senador fulano concordou, mas eu discordei. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E vem com essa história. Não quer a oposição dividir o Brasil. Quero dizer, Vossa Excelência, que eu não sou PSDB. Aliás, nem gosto das posições de Fernando Henrique. Sou um cara que tem plena noção de que as bases da economia desse país foi dada por ele. Ponto. Isso tem que respeitar. Mas a posição dele de legalização de droga, para mim é nefasta, me inquieta. E eu não estou aqui, eu não sou PSDB, eu não sou nada, meu partido da base do governo, mas eu não sou. E estou plenamente à vontade, porque eu acreditei nesse projeto. Eu andei com o projeto deles em todos os mandatos, e no governo Fernando Henrique, quando eu fui deputado federal, presidente da CPI do narcotráfico, eu votei contra Fernando Henrique e votava junto com o PT. E eu quero saber, vocês vão processar o Zelada? Vocês vão processar o presidente da OAS, da Andrade Gutierrez? Vocês vão processar o Paulo Roberto?
Eu não vi nenhum senador vir aqui dizer, esse Paulo Roberto desgraçado citou meu nome, eu vou meter um processo de difamação e calúnia em você, porque você me caluniou, mentiroso, esse Paulo Roberto, esse Zelada, esse não sei quem lá mais, ninguém fala nada, fica todo mundo pianinho, é eles e o presidente da Câmara, parte para cima de Janot. Janot não te deve nada, mestre. Senador é humano. Olha que coisa, que disparate, que coisa ridícula. Agora mesmo eu vi uma senadora fazendo um discurso aqui, não haverá golpe. Quem deu o golpe foi ela. Interpretando bem, porque ela é uma boa atriz, os textos escritos pelo produtor de novela João Santana, que está preso, não está podendo nem escrever nada para eles, né? Aliás, ô senador, eu quero aconselhar aqui a ex-senadora Marina Silva, presidente da rede, o senador Randolph, líder, e quero aconselhar também o líder do PSDB, ou o próprio Aécio Neves, ou os outros. O que é um marqueteiro, pergunta o senhor? Um marqueteiro é alguém que estuda ou que tem uma capacidade de vender um produto, de mostrar um produto. Tantos produtos que nós vemos aí bem vendidos. O cara faz a propaganda da Brahma, diz que é número 1, e bota uma mulher dizendo que é número 1, a outra não sei o quê, e é verão, e outro não sei o quê, o cara põe uma sandália e faz um negócio bacana com a sandália e tal, é a sandália havaiana mesmo, e faz não sei o quê e tal, e vende produto, e o cara tem a capacidade de enfeitar aquilo, mas nem um marqueteiro é contratado para destruir a honra alheia. O sujeito é contratado para vender uma palha, sei lá, um trem feito bombril, ou um, sei lá, qualquer. O cara diz, olha, estamos aqui para apresentar isso, porque o bombril é uma porcaria, é um embuste, é uma safadeza, é uma mentira, isso aqui não vale nada. Não, nós estamos agora apresentando essa cerveja, presta atenção, ou esse Guaraná, ou essa Coca-Cola aqui, estamos apresentando isso aqui, porque o refrigerante tal dá azia, dá dor de cabeça. Ei! Se não vale na propaganda, no comercial, mas na política vale? Esse João Santana fez o dossiê desconstruindo Marina. Atacou a honra dessa mulher. Fez o que eles diziam que ia fazer. Para ganhar a eleição, faz-se até o diabo. E fizeram o diabo com a honra dela. Essa mulher fez o diabo no embate com Aécio. Atacou honra. Eles não medem nada. E fica por isso mesmo? Aí o cara recebe 10 milhões, lá no paraíso fiscal, mais 10 milhões, e sabe pago por quem? Pelas mesmas pessoas que ajudaram a pagar a palestra a Lewis, pelas mesmas pessoas que contribuíram para o Instituto. Sobre o mérito eles não falam. Não vai haver golpe em defesa da democracia. Que democracia? A democracia está bem defendida. Isso aqui não é a Venezuela, não. As instituições estão firmes, o Supremo está firme, o STJ está firme, o Ministério Público está firme, a Polícia Federal está firme. A Ordem dos Advogados está firme. Aqui não tem brincadeira, não. A nossa democracia está protegida. Vai haver golpe. Golpe de quê? Quem é o golpe? Porque as elites não suportam o operário voltar ao poder. Ei! Ex-operário. Ex-pobre. E aí na bravata dele, ele fala, eu fiz isso, fiz aquilo. E se o problema é esse? Tentaram matar a cobra pisando no rabo. A cascavel está viva! E o arcebispo lá de Aparecida, na homilia de domingo, falou, convoca o povo brasileiro para pisar na cabeça da serpente. Essa cascavel já picou muita gente que lhe fez seguidor, inclusive a mim. Que bravata. Aí você está de volta, e você vê aquela Clark em volta, gritando. É feito esse pessoal de campanha eleitoral, hoje não pode mais, que era contratado para levar bandeira e pregar papel nos postos, mas no comício eles iam para ficar na frente gritando. Esses que recebem sexta-feira, é contratado e tem que pagar isso sempre na sexta-feira.
E fica ali na frente gritando tudo que fala, eles batem palma, parabéns, gritando. Então você vê aquela Clark na frente da Cascavel. Não quero fazer juízo, há um processo investigativo. Mas eu quero que o Brasil saiba, o cidadão mais simples, o senhor que está me vendo aí, lá no rincão da Amazônia, o senhor está me vendo no interior da Bahia, do Espírito Santo, o cidadão que me vê em São Paulo, que me vê no Rio nesse momento, preste atenção. Nós não somos tolos. O cidadão mais simples desse país vai ao supermercado. A cidadã mais simples desse país pega um coletivo. O país tomou abuso daqueles que usaram os mais simples em um discurso e dizer para a presidente Dilma que quem tentou separar o país, dividir em dois, foram vocês, entre pobres e ricos, elites e aqueles que não são elite, e conseguiram êxito até um determinado momento, mas essa festa acabou. Porque o cidadão mais simples desse país sabe da sua incapacidade, da sua falta de preparo. O cidadão mais simples desse país, presidente, sabe que a senhora era presidente do Conselho da Petrobras e foi com o Severo que a senhora acertou. E eu espero que esse processo seja bem rápido. Não vai haver impeachment, não vai haver golpe. Golpe de quê? Golpe de quê? Quer dizer que um Elba valeu para o Collor. Para vocês, um Santana não vale. Vocês estão de brincadeira. A nação não é tola. Mas eu tenho esperança ainda de ver o estadista que abriu a boca e mandou enfiar a investigação no ânus. O pai de Fábio, o pai de Lulinha. Essas duas criaturas, esses dois jovens com mente de Bill Gates, Midas, onde põe a mão vira ouro, que viraram milionários. E olha que o estadista começou o discurso pedindo desculpa a Marisa e os dois filhos dele, que não merece isso. Por que não merece? E disse que eles estão sendo investigados porque é seu filho? Não. Eles estão investigados porque o poder da influência do senhor fez deles milionários. Ninguém queria assistir isso. Nosso país estava indo muito bem. Até se descobrir que, a partir do Fórum de São Paulo, isso era um esquema para a América Latina. Seu Chávez, o índio boliviano lá, agora o seu Maduro, que já caiu de podre, está com a fralda cheia e fazendo discurso. Lá viu o discurso dele de apoio ao presidente aqui. Lá na Argentina, o povo já deu o troco e disse, olha, abrimos os olhos, acordamos. Então, o que nós queremos ver é falar sobre o mérito. É explicar. Não é ficar tergiversando, dizendo, a história dele não permite isso. Ah, é assim? Ele não merecia isso? Ah, é assim? Ora, se o senhor explicar isso e for pego como inocente, inocente será. Não há nenhum processo criminoso nisso. Ouvi um querido amigo, com quem tenho uma relação de amizade muito grande, e por isso posso falar o nome dele, o senador Lindbergh, dizendo que ele foi sequestrado. Sequestrado. Como é que o sujeito é sequestrado na frente de todo mundo, levado no meio da rua, levado para dentro do aeroporto, e depois o estadista mesmo disse que foi bem tratado pelo delegado da Polícia Federal? Sequestrado. Ah, fizeram isso para dizer aquilo. Não, para dizer, se ele fosse preso, ele estava preso. Estão tentando fazer um circo para poder esconder o que de fato é verdade. Mas eu quero ver a presidente Dilma, quero ver também os defensores, quero ver o estadista, quero ver os senhores senadores, deputados federais fazendo discurso falando sobre o mérito. Eu quero ver o discurso dizendo assim, Delcídio é mentiroso. Esse senador foi o pior líder que nós tivemos. Ele nunca veio aqui, nunca conversou com ninguém, nunca tomamos um café com ele. Ele está fazendo ilação, é um mentiroso, é um inescrupuloso, para poder não ir preso. Faz que eu quero ver! Não faz! Fala, chama Zelada de safado. Chama Severo de safado. Aliás, com relação a Severo e com relação a essa investigação, o Brasil tem que ficar tranquilo que o juiz Moro está com um olho no peixe e outro no gato. Obrigado, senhor presidente.